Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman, aquilo que nós vimos anteriormente, o serviço espiritual que cabe a nós realizar durante os 6 dias da semana, particularmente na hora da reza, no momento de elevação de espírito, quando nessa hora devemos também cultivar a nossa espiritualidade, dar vazão a ela, trabalhando sobre si, no sentido de aprimorar o nosso caráter, as nossas virtudes, de lapidar a nossa espiritualidade, excluindo, banindo o mal de dentro de nós, as inclinações negativas, o Yetzer Hara, o lado negativo que existe dentro de nós. Por isso nós vimos que durante a semana a hora da reza é considerada no Zohar a hora da batalha, o momento de guerra, o momento de guerrear contra o mal interno, o mal presente dentro de nós. Por isso também nós dissemos que durante a semana o que nos caracteriza é o serviço espiritual personificado por Yaakov, pelo nome Yaakov, trazer divindade até o plano terrestre, mas para isso nós precisamos limpar a área, possibilitar que ela esteja apta de captar espiritualidade. Quando nós falamos a matéria, não só o mundo que nos cerca, aquilo que está ao nosso redor, mas começando pelo nosso íntimo, pelo interior do âmago do nosso coração, limpando, como nós falamos, do mal. Por isso esse trabalho é um trabalho que requer muito esforço. Por isso também nos dias de semana nós somos considerados como Yaakov Avdi, Yaakov, o meu servo, como o trabalho de um servo, de um escravo, que é um trabalho árduo, um trabalho que exige muito empenho e que nem sempre a pessoa tem muito prazer nisso, muito pelo contrário. Já no Shabat a coisa muda de figura, no Shabat as coisas são completamente diferentes, já que existe uma elevação espiritual do mundo inteiro no dia do Shabat, isso se reflete particularmente nas nossas almas. Por isso também o serviço espiritual do Shabat é distinto. Isso que continua nos explicando o Alter Rebbe, aval b'Shabbat u'bechinat b'shanoto et ta'amo vaigaresheyu vaielach. No Shabat nós temos trechos adicionais que são acrescentados na nossa liturgia, na nossa reza matinal. Entre eles, nos Psukei de Zimra, nos versículos de louvor, nós temos diversos salmos que não recitamos nos dias da semana. Alguns diriam porque talvez nos dias da semana estamos mais atarefados com trabalho, não temos tanto tempo para rezar. O fato é que no dia do Shabat nós acrescentamos diversos salmos, muitos outros salmos além daqueles que nós falamos no dia da semana. E entre eles nós temos o Salmo de número 34, e lá nós encontramos uma frase que diz Beshanoto et ta'amo, quando ele modifica o seu gosto, vaigaresheyu vaielach, e banindo, como expulsando, e ele se vai. Então, os livros sagrados, aqueles que trazem a explicação mais profunda e mística da Torá, do Teilim, eles nos dizem que isso se refere a que Beshanoto et ta'amo, quando se modifica o gosto dele quem? Do Yetzer Hara, do instinto do mal, da inclinação negativa presente na pessoa. Vaigaresheyu, quando a pessoa consegue bani-lo, expulsá-lo de dentro de si, vaielach, e de fato ele se foi. Em outras palavras, isso está associado àquilo que é chamado no Zohar de Itafcha Hashocha Lenehora, a transformação da escuridão em luz. Itafcha Lahafoch, quando conseguimos transformar a própria escuridão do mal em luz, ou seja, conseguimos banir o mal de dentro de si, dando espaço para que o bem se manifeste e se faça presente. Aquele espaço que até então era preenchido pelo mal dentro de nós, agora ele passa a estar preenchido somente pelo bem. Então, nos explica o Alter Rebbe que nesse versículo do Salmo que é acrescentado na nossa reza no dia do Shabat, nós temos aqui uma indicação do significado da elevação espiritual que ocorre no dia do Shabat. Em outras palavras, ele nos fala que no dia do Shabat nós temos a força e o poder
de modificar e transformar o gosto, entre aspas, o sabor, a vontade, o desejo do Yetzer Hara, aquilo que são inclinações negativas, pecaminosas, paixões proibidas, etc., que talvez elas se manifestam com mais intensidade nos dias de semana. No dia de Shabbat, dada a santidade maior que se revela nesse dia, que traz uma elevação para o mundo todo, então, a partir disso, é dada a força para cada um de nós modificar o gosto, o sabor, o prazer do Yetzer Hara, fazer com que a inclinação do mal não deseje mais o mal, modificar o seu gosto, o seu desejo, cambiando a vontade dele, do Yetzer Hara, fazendo que ela esteja voltada, direcionando apenas para o lado divino, o lado sagrado. E isso ocorre através do Shabbat, ou seja, que no Shabbat, dada a elevação do mundo, se consegue essa transformação, banindo o mal dentro de si, tirando a ocupação do mal, conseguindo transformar o Yetzer Hara, a inclinação negativa, de mal para o bem. Em outras palavras, nos 6 dias da semana, o nosso trabalho na linguagem do Zohar, quem se lembra, nós falamos que existem 2 métodos, 2 formas de lidar com o mal presente dentro do indivíduo. Uma no Zohar é chamada de Itkafia. Itkafia significa forçar para fora, rechaçar, excluir. Ou seja, o mal está lá, o mal continua sendo mal, mas a gente combate o mal e procura expulsá-lo, procura excluí-lo de dentro de nós. Isso significa itkafia, rechaçar, empurrar o mal. O nível mais elevado é aquele que é chamado de tafra. Não só que a gente empurra o mal, né, jogando ele fora, mas a gente consegue, porque quem sabe ele pode vir de volta, não é? Ele pode buscar reforços e voltar a atacar. Mas aqui tafra significa transformar, quando a gente consegue elaborar o nosso espírito de tal forma, o nosso âmago, o nosso coração, que o mal é transformado, ele é convertido em bem. Então, diferente do que ocorre nos 6 dias da semana, onde nosso trabalho espiritual consiste em lutar, guerrear contra o mal, com o intuito de subjugá-lo e forçá-lo a sair. Diferente disso, no dia do Shabbat, tudo é harmonizado. No Shabbat não tem que brigar, não tem que guerrear contra o próprio mal dentro de si, já que é um dia de elevação, porque o próprio mal ele dá lugar para o bem, ele se transforma, então não precisa ser jogado para fora. O que prevalece no dia do Shabbat é essa transformação. Ou seja, que o mal é retirado, instinto da inclinação da pessoa, e a sua vontade, sua paixão, seu desejo estão direcionadas apenas para o bem, para o campo da Kedushá, da santidade. Por isso também o nosso serviço no dia do Shabbat, a nossa própria reza, não é em forma de combate, combatendo o mal, combatendo as inclinações negativas. Não, o Shabbat é um dia de descanso também nesse sentido espiritual do nosso serviço, do nosso culto espiritual. Por isso o Shabbat é um dia de descanso em todos os aspectos, nos diz o Alter Rebbe, e nele não está presente esse esforço e esse empenho intenso que é necessário nos dias da semana. Assim como diz o versículo bíblico, que vós Shabbat, nós nos abstemos de trabalho, de esforço, e descansamos, repousamos nesse dia. Até em termos espirituais, o nosso serviço é de uma forma harmoniosa, sem combate, sem guerra contra o mal. Por quê? Porque é um momento de elevação, né? É um momento de descanso, de harmonia. Então, uma vez que a pessoa, naturalmente, isso vai se aplicar somente àquela pessoa que fez a lição de casa, se preparou nos 6 dias da semana. Quando a pessoa trabalhou sobre si durante a semana, com isso ela consegue chegar ao Shabbat apta e preparada para transformar essas inclinações, esses desejos do Yetzer Hara, fazendo com que no Shabbat prevaleça dentro dele apenas a vontade direcionada a Deus. Por isso, no dia do Shabbat, o seu trabalho, o serviço da pessoa vai consistir em
ligar-se, conectar-se a Deus de uma forma mais intensa e mais profunda, atraindo revelação divina na sua alma, energizando sua espiritualidade, mas sem conflito, sem essa guerra interna, sem esse esforço, empenho. Isso flui e acontece naturalmente, né? Que o Shabat é o dia do descanso. E assim ocorre também no campo espiritual, no nosso serviço de elevação. Já que no dia do Shabat está escrito que Vos Shabat, nesse dia, por assim dizer, até Deus está em repouso, ou seja, nós também, as criaturas, nos abstemos de esforço e empenho até mesmo no serviço espiritual. Até mesmo no nosso combate, na nossa dinâmica de como lidar com a nossa inclinação, as nossas inclinações negativas. Então, o trabalho do Shabat, o trabalho espiritual, ocorre de uma forma harmoniosa. Aqui cabe salientar que, mesmo entendendo essas palavras do Alter Rebbe, não significa, por exemplo, em geral, quem estudou Tânia sabe que os Beinonim, as pessoas medianas, que são aquelas que vivem em conflito com o Yetzer Hara, elas não pecam, não sucumbem ao pecado, mas o mal continua presente dentro delas, no seu coração, na sua mente. Então a pessoa pode passar pela cabeça da pessoa ainda ideias ou vontades e a pessoa tem que reprimi-las. Diferente disso, o tzadik, a pessoa elevada, espiritualizada, ele já baniu o mal por completo de dentro de si, transformando esse mal em bem. Já não há espaço vazio no seu coração, ou espaço disponível para o mal, porque todo esse espaço foi conquistado pelo bem. Ele transformou o espaço que era negativo em bom e positivo. Então, por isso também se associa o trabalho de tkafia, de rechaçar o mal, mais ao papel, à missão dos Beinonim, dos medianos, enquanto que os tzadikim estão ligados com esse nível mais elevado do Zohar e Tafra, de transformar. Quando aqui nós falamos, o Alter Rebbe nos diz que no dia do Shabat nós chegamos ao nível de Tafra, isso não significa que todos nós vamos virar tzadikim automaticamente com a entrada do Shabat. Não significa que todos nós transformamos efetivamente o mal, e como nós já comentamos anteriormente, que no sábado à noite há aqueles que costumam recitar o cântico que diz Al tira avdi Yaakov, não tema meu servo Yaakov. Por quê? Porque terminado o Shabat, aquele Yehudi mais simples, que ainda não está no nível de Tzadik, ele vai voltar a ser como um servo e o serviço de Yaakov, né? Que consiste em quê? Na guerra, no combate ao Yetzer Hara, suas inclinações negativas. Então, aqui não significa que no Shabat nós nos transformamos por completo, nos tornando tzadikim. O que o Alter Rebbe está querendo nos dizer aqui é que no Shabat, de fato, é atraída uma santidade mais elevada sobre a alma da pessoa. Isso impacta todas as pessoas, todas as almas, mesmo as almas mais simplórias, porque existem diferentes categorias de almas com a expansão da sua espiritualidade, sua energia, mas mesmo no Tânia ele nos explica que mesmo as almas mais simples, elas também captam e não só percebem, mas absorvem a santidade maior que se revela no dia do Shabat. Por isso, cada pessoa tem essa capacidade, chegando o Shabat, de se encontrar num status quo diferente, diferenciado em termos espirituais, de chegar a uma situação onde o seu Yetzer Hara, ele ainda não baniu e não transformou a inclinação negativa. Ele ainda não é um tzadik, mas pelo menos ele consegue anestesiar, vamos chamar assim, uma anestesia geral, ele consegue anestesiar o Yetzer Hara no dia do Shabat. Ou seja, ele pode fazer com que a sua inclinação negativa não interfira, não o atrapalhe no dia do Shabat, no seu serviço de elevação, nas suas orações, na sua contemplação, no seu estudo de Torá, etc. Nisso existem, é claro, vários níveis, dependendo do esforço e capacidade espiritual, do trabalho espiritual de cada um, mas toda pessoa que procura se empenhar nesse sentido, de servir a Deus, etc., ele pode chegar nesse nível que em Shabbat ele não tenha esses conflitos, ele não tenha essa interferência, o Yetzer Hara, a inclinação negativa, não venha atrapalhá-lo.
E é claro que isso depende, quanto mais a pessoa se empenhou durante a semana, quanto mais a pessoa investiu e trabalhou sobre si, sobre a sua espiritualidade, mais ele vai estar capacitado a sentir essa elevação no dia do Shabat sem interferências externas.